Muito bem, caiu. E aqui estamos nós, perseverantes, resilientes, tentando voltar. Vamos lá. Vamos ver se algumas pessoas voltam. Muito bem. Quem estava acompanhando lá, é evidente, percebeu que caiu. Por favor, voltem aqui para a gente dar início à live. André, Lara, Vitor. Muito bem, vamos lá. Retornem, povo. Estávamos com uma sala bem interessante. Estávamos aí com 30 e tantos, quase 40 pessoas na live. Retornem. Caiu, mas vamos voltar. Já estou com papel e caneta na mão anotando. Olha lá, a Raíssa Fortes disse. Muito bem, que bom, Raíssa. A Mamanzini. Muito bem, as pessoas voltando. Vamos lá. Enfim, tem acontecido isso no Instagram. Eu fico feliz de saber que não é só no meu. O Léo voltou. Eu tenho acompanhado de alguns outros colegas aí. Comumente tem caído as lives no meio e depois retornam. Deve ser alguma instabilidade aí do programa, do aplicativo. Mas enfim, tá vendo? A vida é feita sobre isso. A vida é feita no eixo do imprevisível. Nós começamos a live, mas mal sabemos se vamos terminá-la. Pode ser que caia, pode ser que a internet acabe, pode ser que eu não tenha pago o pacote, né? Pode ser que algum mal me aconteça, pode ser que algum mal lhe aconteça, pode ser que alguém nos chame, pode ser que algum filho chore, né? Alguma coisa pode acontecer, entende? Pode ser que tenhamos que partir sem concluir. Enfim, a vida é feita sobre isso. Isso não faz com que nós não tenhamos a responsabilidade de estarmos aqui, de entrarmos no horário que combinamos, de preparar o tema, de termos anotações em mãos, mas assim, o que nos garante que isso será levado a fim e a cabo? Nada. O que nos garante em absoluto? Nada. Então, é exatamente isso que se passa. Muito bem, Leonora, olha lá, o pessoal voltando. Então assim, tentar voltar mais ou menos de onde eu estava. O que Viktor Frankl nos fala? Olha, pode-se privar um prisioneiro num campo de concentração do seu direito de ir e vir, de estar lá ou não, porque quanto a isso ele não tem mais liberdade. Ele já está instalado nesse quadro que nós chamamos de destino. O que é o destino? Destino é tudo aquilo que escapa da minha liberdade. Por exemplo, a altura que eu tenho, a cor dos meus olhos, o país que eu nasci, o ano em que eu nasci, isso tudo vocês entendem que foge da minha liberdade? Foge da minha liberdade. Foge da nossa liberdade, por exemplo, a questão agora do coronavírus. Foge da nossa liberdade. O que nós podemos fazer? Nós não podemos simplesmente estalar os dedos, né, e dizer, cesse, corona. Finde, acabe. Nós não podemos, nós não temos a mínima liberdade para fazer isso. Nós não podemos sequer falar, olha, aqui não. Porque assim, qual que é a garantia que eu tenho? Entende? Então assim, o que é o destino? O que é o destino? O destino é aquilo que escapa da minha liberdade. Eu não tenho liberdade de escolha frente ao destino. E é o que Viktor Frankl falava, num campo de concentração, todos os prisioneiros que lá estão sob um destino que os aprisiona, que os prende, que faz com que eles vivam inevitavelmente aquela realidade que está sendo imposta pela força, pelo poder bélico, por questões ideológicas, está sendo imposta. E não tem nada que eles possam fazer. Como nesse momento nós não temos nada a fazer, senão nos retirarmos das multidões, cuidarmos da nossa saúde, né? Assumirmos que estamos diante de uma pandemia, assim, quer acreditamos ou não, independente da leitura que façamos, eu tenho a minha leitura acerca disso tudo e talvez nem todos concordem, né, de onde surgiu e os motivos pelos quais se alastra um vírus desse. Eu tenho algumas questões aí que me fazem muito sentido. Inclusive fiquei muito feliz ao ver hoje o Ítalo Marcilli se posicionando de um modo que assim a mim faz todo sentido. Eu vinha, né, dizendo com algumas pessoas mais próximas exatamente essa realidade, mas enfim, apesar dos pesares, independente do que tenha acontecido, independente do porquê esse vírus chegou, fato é, ele se alastrou e agora nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos ser prudentes. E esse é o ponto. E Viktor Frankl falava assim, olha, podemos ser privados de tudo, só não podem nos privar, só não podem tirar de nós a última das liberdades humanas, que é a liberdade, e ele diz aqui,
de tomarmos uma atitude alternativa frente às condições impostas. É só isso, num momento como esse, e em boa parte das situações inevitáveis da vida, que nos resta tomarmos de fato uma atitude. Que nós estamos vivendo esse tempo, estamos sob essa realidade, é fato, é destino. Nós não podemos mudar. Como eu dizia no início, nós não podemos querer ser onipotentes nem ter um controle excessivo sobre nada, porque nós não o temos. Nós temos, isso sim, nós temos a nossa atitude frente às situações impostas. Nós temos a capacidade de nos posicionarmos diante de um cenário como esse. E quais são as atitudes que nós podemos ter? Por exemplo, uma primeira atitude que todos nós podemos ter, que está dentro desta nossa liberdade, que é uma liberdade ainda não muito responsável, mas é uma atitude que nós podemos ter, é a atitude da vítima. Uma atitude de meras vítimas, colocando-nos num discurso muito vitimista. Ai de mim, pobre de mim, coitado de mim, bem comigo, bem agora. Poxa, acabei de montar a minha empresa, né, e me vem uma crise dessas, né, uma pandemia que inevitavelmente vai ser acompanhada de uma crise, né, financeira. Bem agora, né, que eu estava com a festa marcada. Por exemplo, eu estou com um irmão aí com um casamento marcado. Né? Na verdade, esses próximos meses eu tenho 3 amigos que estão com casamentos marcados. Imagina, esperaram uma vida toda, viram festa, viram flor, viram fotógrafo, já entregaram os convites, já separaram casa. E aí, uma situação como essa, qual é a garantia que tem que algo vai acontecer? Talvez a cerimônia particular, individual, né, pais, padrinhos, casal e padre aconteça de forma bem tranquila, mas de repente o sonho de uma festa vai por terra. O sonho de uma viagem para a Europa vai por terra. Aquele relato que eu dizia a vocês de uma amiga minha que havia ganhado, né, uma viagem com tudo pago para Dubai, vai por terra. É a primeira atitude que nós podemos ter, atitude de vítima. Assim, olha lá, a doutora Ellen entrou aí, até já sabe de que eu estou falando. Então, assim, a primeira das atitudes que nós podemos ter, salve, grande Pacheco, é a atitude de vítima. Poxa, mas bem agora, porra, mas bem comigo, justo eu que sou tão eu, bem nesse ano de 2020 que eu estava cheio de ideias. Sim, Léo, acredito. Bem agora, né, bem comigo, né, puxa, bem aqui em casa, bem na minha cidade, bem no meu estado, né, aquela atitude que nos apequena, de vítima. Aquela atitude assim, mesquinha, medíocre, de alguém que diante de um destino assume uma atitude, mas uma atitude degradante moralmente. Porque não nos dá elementos suficientes de superação. Muito pelo contrário, nos dá atitude assim, e práticas de um covarde, de alguém que se apequena, de alguém que se esconde, de alguém que se enterra, de alguém que, né, não tem a capacidade de olhar e ver as incontáveis possibilidades que surgem mesmo num cenário trágico e nefasto como esse. É isso aí, a doutora Ellen falou, agora é guerra. É isso aí, agora é guerra, exatamente. Agora é guerra. Essa é a atitude que nós temos que ter. Vamos chegar nela. Ellen. Muito bem. Então, assim, essa é a primeira. A segunda atitude é a atitude do desespero. Né? Ó céus, ó terra, né? Que cena apocalíptica, é o fim dos tempos, né? É a praga descrita, né, lá em Apocalipse, né? É o fim dos tempos como foi anunciado nas Sagradas Escrituras. Eu não estou dizendo que no meio disso tudo a gente não possa fazer uma leitura religiosa, né, uma leitura mística, né? Quem quiser fazer, que o faça. Né? Faz até algum sentido que tenhamos esse olhar. Algum sentido não, faz sentido que tenhamos também esse olhar do sobrenatural. Mas, assim, esse olhar de desespero que faz com que nós não só nos encurralemos, nos abaixemos, nos acovardemos, mas também, assim, que faz com que nós não consigamos ter mais uma visão clara, uma visão que nos projeta para fora e que faz com que consigamos pensar em alternativas outras. Então, assim, aquele olhar de desespero que Viktor Frankl falava, que no campo de concentração
era o ato de lançar-se ao fio. Alguns prisioneiros chegavam nos campos de concentração e o que eles faziam? Eles se jogavam ao fio. Passado algumas semanas, passado alguns poucos dias ou mesmo alguns meses, alguns prisioneiros profundamente desesperados com aquele destino que estava sendo vivido, o que eles faziam? Corriam até os fios de alta tensão que circuncidavam o campo de concentração, que estavam no entorno do campo de concentração, metiam lá as duas mãos e se eletrocutavam, e se suicidavam, e morriam. Né? E Viktor Frankl fala que numa das primeiras noites num campo de concentração, percebendo a cena terrível que estava ante os seus olhos, e já imaginando a tudo aquilo que ele seria submetido, ele diz que ele coloca uma mão sob a outra mão, uma mão encostada e apertando a outra mão sobre o seu peito, e naquele momento ele faz um profundo tratado consigo mesmo. Como se ele pudesse olhar para ele mesmo. É exatamente, Pacheco, é isso aí, essa será a nossa Auschwitz. Né? Homens mesquinhos e pequenos como nós, né, tem questões assim bem menores e mesquinhas como essa. Né? Porque os grandes homens conseguiram se submeter a situações muito mais trágicas sem se apequenar, sem se acovardar, sem necessariamente se desesperar, coisa que no nosso meio já está acontecendo aos montes. Mas é esse o momento, esse é o nosso campo de concentração, esse é o nosso Auschwitz. E ele botou uma mão sobre a outra, apertou e como que olhando para os seus olhos, num profundo solilóquio, num diálogo de Viktor Frankl com Viktor Frankl, ele disse o seguinte: não iremos ao fio. Custe o que custar, soframos o que for, doa o quanto doer, não me lançarei ao fio. Ou seja, não cairei no desespero. Independente do que eu veja, independente da barbaridade que se me apresente, independente do esforço, independente da labuta, independente do sacrifício que eu tenha que ter, desespero. Desespero não. Se jogar ao fio, não. Tirar a própria vida, não. E acontecia aos montes no campo de concentração. Em alguns países, aumentou significativamente o número de suicídios. Principalmente países do Oriente. Aumentou significativamente porque, num ato de desespero, nós não precisamos nem nos desesperar, nem nos vitimizar, nem nos acovardar. Nós precisamos bater no peito e falar: olha, nós somos filhos deste tempo. É isso que o destino nos preparou. É isso que está sendo me demandado. É isto que está sendo me pedido. Talvez nós não venhamos a assistir mais nenhuma guerra. Eu duvido muito que exista uma terceira guerra mundial. Ninguém vai ser maluco de iniciar uma terceira guerra mundial. Imagina só que uma China, por exemplo, imperialista, vai atacar, né, uns Estados Unidos, sendo que os dois têm um poder bélico absurdo, né? E os Estados Unidos, assim, não só absurdo como desproporcional. Ninguém é maluco de iniciar uma próxima guerra. Então, assim, no nosso tempo nós não veremos possivelmente guerra. Não veremos tanque, não veremos canhão, não veremos bomba atômica, não veremos, né, soldados marchando pelas cidades. Né? Assim, graças a Deus, não veremos. Agora, tantas outras coisas nós veremos. Uma dessas é uma pandemia como essa que se instalou, né, no nosso tempo. Nós somos filho desse tempo. É isso que nos espera. Nós estamos sendo convocados para dar uma resposta madura, profunda, autêntica a isso que está sendo nos pedido, que perto daquilo que foi pedido a outras gerações é muito pequeno, inclusive, é muito insignificante. Enquanto a outros era pedido que se alistassem e entrassem no exército para morrerem por amor à sua pátria como herói, a nós está sendo pedido que fiquemos um pouco em casa, resguardados, que não visitemos os nossos velhos, né? Os avós, os bisavós, muitas vezes os pais. É isso que está sendo nos pedido. Assim, nada muito absurdo, entende? Assim, é exigente, é fato que é exigente. Ainda mais para nós que somos fracos, tíbios, mesquinhos, pequenos, que não estamos acostumados com o sacrifício, né? Porque possivelmente nós vamos ter comida em casa, água encanada, energia elétrica, né? Assim,
ainda teremos um estado de luxo. Por mais que fiquemos aí 3 meses, 4 meses, no pior dos cenários 6 meses, né, um pouco mais reclusos, ainda teremos uma vida, né, um tanto quanto razoável. É claro que muita gente vai quebrar, né, infelizmente pessoas irão morrer, principalmente aquelas que estão no público, né, que configuram esse grupo de risco. Mas assim, perto de tudo que os nossos antepassados passaram, em comparação com aquilo que foram as grandes pestes, as grandes guerras, as grandes mazelas da humanidade, olha, gente, nem é para tanto. Assim, acalmemos. Nós nem valemos tudo isso. Somos tão fracos que o destino nos deu uma realidade também muito fraca, que vai nos exigir muito, dada a pequenez e a fraqueza que temos, mas muito pouco. Ficar em casa, se resguardar, ser um tanto quanto prudente, pensar em questões sanitárias, de higiene pessoal. Né? É isso. Tamanha a nossa pequenez e a nossa fraqueza. É coronavírus, não é praga de gafanhotos nas plantações. É exatamente, entende? Agora, essas são as atitudes que nós não devemos ter. Novamente pegando lá Viktor Frankl, que diz o seguinte, que no campo de concentração se pode privar a pessoa de tudo menos da liberdade última de assumir uma atitude alternativa frente às condições que lhe foram dadas. Quais são então as atitudes alternativas que nós podemos dar que são salutares, que são muito mais interessantes do que a covardia, do que o desespero, do que o vitimismo? Quais as atitudes que nós podemos ter? Quero aqui trazer algumas para vocês. A primeira delas é o seguinte, e nós brasileiros temos isso assim aos montes, de sobra. Somos, né, campeão mundial em humor. Né? Humor ele é diferente de ironia, entende? A ironia, ela sempre tem algo de ira. A ironia é um movimento um pouco irascível, né? Nasce desse vício da ira. Nós não podemos ser irônicos diante disso, mas nós podemos ser bem-humorados, né? Como agora há pouco fomos, dizendo que nós somos tão pequenos que o destino nos confiou também uma realidade um tanto quanto pequena para ser vivida. Né? Assim, agora, o brasileiro, ele é campeão de humor. E é bom que nós, em meio a isso tudo, consigamos lançar um olhar de humor. Para explicar um pouco o que é humor, quero pegar também o relato de Viktor Frankl no campo de concentração, porque assim, ele dizia que mesmo no campo de concentração não faltava aos prisioneiros a atitude do humor. Porra, mas como assim? No meio de um campo de concentração, né, pessoas morrendo nas câmaras de gás, né, sendo submetidas a todo tipo de atrocidade, eles tinham humor, é evidente, tinham humor. E esse é um dos motivos pelos quais eles conseguiam manter-se vivos e não se jogar ao fio. Tanto que ele dizia o seguinte, ele falou, olha, mas assim, um humor assim, com uma graça leve, um humor que não é uma ironia, um humor que nos ensina a rir um pouco das nossas próprias tragédias. Por exemplo, ele traz um relato lá que era o seguinte, né? Tinha o sopão que era servido aos prisioneiros, que era assim, uma sopa muito rala, feito com alguns pedaços de batata e, quando muito, com alguns grãos de ervilha. Então imagina, uma sopa muito rala, litros e litros de água, com meia dúzia de batata picada, né, e algumas ervilhas que foram jogadas lá. E assim, era um aguaceiro. E eles diziam que a grande alegria deles era quando o soldado, em vez de colocar a concha na parte mais superior, né, da panela, afundava um pouco aquele tacho, né, e afundando o tacho caçava um quarto de batata, caçava alguns poucos grãos de ervilha, e junto com aquela sopa rala vinha um pedaço pequeno de batata, ou 1 ou 2 grãos de ervilha. Né? E quando eles tinham um pouco mais de liberdade com o soldado, né, quando era um soldado um pouco mais benevolente, aberto ao diálogo, eles ainda brincavam e falavam assim, olha, bote a colher um pouco mais ao fundo. Né? E aí ele disse que no campo de concentração eles brincavam da seguinte forma, né? Uma vez isso virou piada e todos riram lá durante a noite, em que uma pessoa falou assim, poxa, eu vou me lembrar.
eu vou me lembrar desses anos aqui no campo de concentração, quando eu estiver num jantar lá na alta sociedade, quando eu estiver sendo convidado por um banquete, né, e me servirem uma sopa. O problema é que eu acho que sem querer eu vou deixar escapar o seguinte comentário quando estiverem me servindo a sopa. Por favor, bote a colher um pouco mais ao fundo para ver se caça alguma batata. E aí, pá! Todos riram assim, puxa, que, sabe? Por quê? Porque o humor precisa estar presente, né? O humor precisa, né, se fazer. Ou então eles diziam, né, que ele dizia a um cirurgião, né, que quando ele estiver fazendo uma cirurgia, né, ele vai escutar como escutava dos soldados, vamos logo, se apresse, né? E aí todos riam assim, puxa, né? Por mais ridículo que possa ser, o humor nos blinda. O humor assim, nos instala de novo na realidade, porque nos tira daquela rigidez, daquela busca excessiva pelo controle. O humor nos lembra que nós não somos onipotentes. E exatamente por isso nós podemos rir das nossas mazelas, da nossa pequenez, da nossa desgraça, né? Então, assim, botar um pouco de humor nisso tudo. Segundo ponto, não esquecemos da arte. E eu vou falar o porquê da arte, né? Pegando também aqui Viktor Frankl. Estou usando basicamente o livro Em Busca de Sentido para a gente fazer essa reflexão. Tá? Ele diz o seguinte, olha, ele conta de 2 relatos muito interessantes. Um deles, em que ele estava sentado, com os pés descalços, pisando no gelo, né, num dia frio, e próximo aos seus pés haviam corpos de pessoas que haviam sido mortas. Né? Corpos, né, aos montes, né, no campo de concentração. E ele olhou para aqueles corpos e pouco depois ele lançou um olhar para fora do campo de concentração, para fora das telas, das grades, e ele viu uma flor, viu uma árvore florida, muito bela. E ele falou que por um momento aquilo lhe encheu a vista. E por um momento parece que tudo fazia muito sentido, porque havia algo artístico, havia uma atitude amorosa e contemplativa da vida que estava sendo posta afora, posta lá fora, um olhar lançado para além dos cadáveres, para além dos corpos, um olhar de esperança, para um belo, para uma questão estética, que não fica preso só aqui à dimensão mais baixa da morte dos corpos, mas que se lembra da vida, dos campos, das flores, dos frutos. Ele dizia, inclusive, que quando eles estavam nos vagões, indo de um campo de concentração a outro, quando de repente alguém avistava pelas frestas que tinham dos vagões uma paisagem muito bela, muito bonita, eles chamavam uns aos outros, venham ver esse pôr do sol, venham ver essas colinas, venham ver esse vale, venham ver esse lago. E todos corriam e enfiavam os olhos, né, por aqueles estreitos buracos que ficavam nos vagões e ficavam lá contemplando aquela paisagem. E por alguns segundos parece que tudo voltava a fazer sentido. Parece que a esperança voltava ao peito deles. Ou uma vez em que no meio do campo de concentração ele escuta ao longe, sabe-se lá de onde vinha, um violino tocando. E aquele violino novamente faz com que no peito dele brote a esperança. Entende? Então assim, essa atitude contemplativa, essa busca pela arte. Então o elemento do humor e o elemento da contemplação, o elemento da busca da arte. Depois a gente tenta colocar isso de forma mais prática aqui nos nossos dias, mas a priori vamos para a reflexão. Um terceiro ponto, o serviço. Eu escutei hoje de um paciente algo muito interessante. Ele mora num condomínio, mora num prédio, né? Ele é da área da informática e ele falou, olha, eu tive algumas atitudes lá no meu condomínio no dia de hoje. São Carlos, tudo já está parando por aqui, né? Enfim, ele falou, e eu tive uma atitude hoje lá no meu condomínio, 2 atitudes. Primeiro, eu fiquei tentando lembrar quais eram as pessoas idosas que moram, né, no meu condomínio, que moram naquele prédio,
e fui até a casa delas para fazer o seguinte, para me colocar à disposição. Ele falou, inclusive tem uma senhora lá com quase 90 anos, com problemas respiratórios, e ele dizia, né, se ela pegar o coronavírus, assim, para ela corre o risco de ser letal mesmo. E eu disse a ela, falei, olha, minha senhora, se você precisar de alguma coisa, de um mantimento, de um alimento, de um vestuário, por favor, me ligue, está aqui o meu telefone, que eu vou para você ao mercado, que eu vou até a farmácia e lhe trago o remédio, lhe trago as compras, só faça o seguinte, não saia da sua casa. Né? Imagina, e ela abriu um sorriso de orelha a orelha, agradeceu muitíssimo. Né? Falou, olha, possivelmente eu vá te ligar. Né? Então assim, pensou nas pessoas que ele poderia ajudar, colocando-se à disposição. E uma segunda situação, ele falou, olha, eu coloquei também no elevador lá o meu número, dizendo para as pessoas que eu quero criar um grupo lá no WhatsApp, quem quiser me manda uma mensagem que depois eu adiciono, porque se essas pessoas no tempo em que ficarem em casa, sabe-se lá quanto tempo vai ser isso, quiserem conversar, quiserem falar de alguma realidade pessoal que estão vivendo, de repente moram sozinhos, enfim, né, coloco-me à disposição. Olha assim, coisas banais, mas assim, uma atitude de serviço, pensar naqueles que precisam nesse momento serem assistidos, serem cuidados. Exatamente, colocaram aí, atitude, é isso aí, atitude. Uma atitude alternativa frente às condições dadas. A atitude de alguém que não se acovarda, que não se vitimiza, que não se desespera, mas que entende que em meio a isso tudo a vida também lhe convoca a servir, a amar. Ninguém está pedindo que façamos quarentenas de serviço, de amor, de gestos de carinho, de benevolência. Nós podemos e devemos exercitar todas essas questões. Colocar-se à disposição, servir as pessoas. Aproveitarmos esse momento para estarmos realmente em família. Nesse momento, as crianças vão ficar em casa. Então, quem tem filhos pequenos e comumente os levava à escola, agora os terão em casa. Aproveitar para fazer disso tudo um ambiente acolhedor. Estou lendo aqui, quando fui à Polônia, visitei o campo de concentração. Imagino, Nath, imagino mesmo. Fazer deste momento um momento assim de encontro. Hoje eu escutei de um outro paciente, um casal que eu atendi, disse o seguinte, olha, pela primeira vez na vida, esse casal disse, né, pela primeira vez na vida, e os filhos já são marmanjos, né? Tem aí os seus 18, 19 anos. Pela primeira vez na vida nós nos juntamos em família, pela primeira vez na vida nós nos juntamos em família e rezamos o terço. Por quê? Primeiro, porque estavam todos em casa. Segundo, porque até os mais otimistas agora começam a ficar preocupados. Né? E terceiro, porque nós vimos neste ato de estarmos em família e rezarmos o terço, uma forma também de confortarmos uns aos outros, de fazermos as nossas orações ao mundo. Então assim, puxa, primeira vez na vida. Entende? Um outro paciente, hoje o dia foi cheio na clínica, né? E vocês devem imaginar que o tema foi basicamente esse, né? Coronavírus. Né? Uma outra pessoa que me disse o seguinte, olha, se isso tudo servir para juntar a minha família, e em específico a pessoa dizia assim, né? Para que eu consiga me conectar mais ao meu filho, né? Foi o que disse, né? O filho que está entrando na fase da adolescência, para mim, todo esse sofrimento já valeu a pena. Se isso servir para que eu me conecte mais ao meu filho, se a vida, né, como se dissesse, agora são palavras minhas, tá? Como se dissesse o seguinte, olha, se a vida nesse momento me presenteou com uma situação dessa, uma pandemia dessa, né, com um momento de reclusão como esse, para que disso eu pudesse me conectar com meu filho e não perdê-lo, porque ele está em partida, porque ele está se tornando adolescente, porque ele está debandando, porque ele já não está me ouvindo, porque ele já não quer estar comigo e agora inevitavelmente teremos que estar frente a frente um com o outro nos próximos dias todos. Poxa, para mim, tudo isso valeu a pena. A firma que está quebrando valeu a pena, né? As reuniões que eu tive que desmarcar valeu a pena, né? As preocupações que surgiram por conta de família, por conta de finanças, por conta
né, de reflexões um pouco mais profundas, todas elas valeram a pena se isso possibilitou que eu tivesse um contato mais íntimo e profundo com meu filho. Neste momento todos somos um, deixamos nossos problemas particulares para enfrentarmos o mesmo problema. É exatamente, Ana Paula, isso nos lembra, né, desta realidade, né, que no fundo nós somos um, né, um corpo, né, um só corpo, um princípio assim de corporeidade profunda, e que agora nós precisamos de fato nos unir. Então assim, vivemos em meio a isso tudo também uma união. Então quais as atitudes frutuosas que nós podemos ter neste momento? Vamos lá. Primeiro, sem muito estresse, sem muita rigidez, assim, conseguimos lançar um pouco de humor a isso tudo. Entende? Assim, um humor que não seja ironia, um humor que não fique simplesmente assim, apresentando as desgraças e rindo, né, dos problemas dos outros, das tragédias dos outros, mas que acima de tudo consiga rir da sua própria tragédia. Poxa, assim, bem agora que as coisas pareciam que iam caminhar na minha vida, bem agora que eu estava, né, encontrando aí o meu crush, bem agora que eu estava, né, de casamento marcado, bem agora, né, que eu havia passado num concurso. Eu conheço uma pessoa que havia acabado de ser chamada para assumir um alto cargo de uma empresa do ramo de aviação, assim, altíssima, né? Assim, era tudo que ele queria. Fez todo o processo seletivo, passou, ia ser efetivado, possivelmente começaria o mês que vem. Ligaram para ele, olha, tá tudo parado, né? Um outro caso, que também é paciente meu, que estava com tudo pronto para entrar no processo seletivo de uma companhia aérea, tudo pronto, né? E quem conhece de aviação civil sabe o quanto isso é pesado, né? O certificado de inglês, multi, FR, né, as horas de jato, né, de simulador, um negócio caríssimo, caríssimo. A pessoa se preparou, né, há 10 anos, tem se preparado para isso, pagado, com suor do rosto, os cursos e tudo mais. Estava lá prestes a iniciar um processo seletivo numa empresa, uma companhia aérea. Assim, não tem mais concurso. Agora não tem. E quando vai ter? Não sei. Possivelmente, né, entremos em crise e só Deus sabe o que vai ser, né, daqui a um tempo. Não sei se a gente vai fechar as portas, se a gente vai quebrar, se a gente vai voltar a contratar. Agora não tem mais garantia de nada. Porra, mas eu me preparei, mas o que eu posso fazer? Né? A sua preparação não dá garantia de nada nesse mundo. Né? Só dá garantia de que se a oportunidade aparecer, você vai estar, né, com o seu checklist aí em dia para conseguir ser um concorrente apto. Mas assim, entende? Então assim, lançar um certo humor no meio disso tudo, que faça com que, acima de tudo, eu consiga rir de mim mesmo, daquilo que eu vou perder, das questões um pouco mais pesadas que me serão impostas. Segundo arte, assim, escutemos boa música. Na Itália tem acontecido um movimento muito interessante, né? Eu tenho visto lá pelo Facebook, as pessoas vão até as varandas, né, dos seus apartamentos, um com um violino, outro com um violoncelo, um com um teclado, né, o outro no gogó, e cada qual coloca a sua arte à disposição para cantar para aquela aldeia, para cantar para aquela vila. Né? Imagina o quanto isso é reconfortante. Então, num momento como esse, buscarmos boa literatura, buscarmos bons filmes, buscarmos ouvir boas músicas, não fiquemos nos entupindo de qualquer besteira. Né? Exatamente, humor sem ser irônico. Perfeito. Barbosa Kailan. É isso aí, né? Porque o irônico entra um pouco do movimento da ira. Entende? Puxa, assim, literatura. Deixa eu ver, quais são os clássicos que eu sempre quis ler e não pude? Pois bem, agora é uma boa hora para ler os clássicos, para ter bons livros em mãos. Né? Pegue aí 1, 2 livros e comece a ler, né, antes de acabá-lo. Tudo voltar à normalidade, ótimo, que bom, né, que tudo volte à normalidade o quanto antes. Se não, devore esses livros, tenha acesso à arte, à alta cultura. Segundo, coloque-se a serviço, pense o que você pode fazer sem ser leviano, sem ser superficial, sem ser imprudente. Quem você pode ajudar, quem você pode aleitar, quais os seus que você pode de fato cuidar. E por último, essa atitude sempre da contemplação.
Pode nos dar dicas de literaturas que você recomenda? Olha, eu não sei, depende da área de cada um, né? Mas assim, alguns livros, né, clássicos, podemos ler, sei lá, desde de filosofia clássica, né? Livros de Aristóteles, Platão, né? Até, né, livros de autores como Viktor Frankl. Está aqui, ó, uma indicação, Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. Tem um outro livro fantástico que chama A Bailarina de Auschwitz, um livro muito bom também. Um livro que eu sempre indico, eu acho que ninguém pode morrer sem antes lê-lo, é o livro Confissões de Santo Agostinho. Enfim, exatamente, momentos propícios para a elevação própria. Perfeito, perfeito, Lúcio. Então, assim, a arte, o serviço e a contemplação. Lançarmos um olhar contemplativo para o mundo. Sabemos que mesmo em meio a isso tudo, há uma bondade presente neste universo. Que, de alguma forma, desses profundos males se tiram também grandes bens. Como se parafraseássemos as Sagradas Escrituras e disséssemos, olha, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Como Santo Agostinho dizia, né? Olha, eu não sei porque Deus permite algum mal, mas se Ele o permite é porque desse mal Ele pode tirar um bem ainda maior. E saber que de alguma forma nós estamos nesse tempo. Estamos sendo convocados para dar o melhor de nós mesmos. Isso tudo, assim, no fundo, só revela quem nós somos. Aqueles que querem uma busca de controle, aqueles que querem, de fato, viver uma atitude de onipotência, aqueles que são arrogantes e soberbos numa situação como essa, caem por terra, se frustram miseravelmente, se torturam e adoecem. Outros que já têm esse desejo, que já estão iniciados nessa prática do amor, do serviço, da autotranscendência, com isso tudo só cresce. A crise revela quem somos. A crise revela quem somos. É hora de nós deixarmos vir para fora o melhor de nós mesmos. Aproveitarmos esses momentos para uma boa oração, para momentos em família, para leituras profundas, certos de que, mesmo que estejamos vivendo sob essa circunstância e nesse destino, a nossa atitude alternativa é tudo que nos resta. Então, olhemos para isso tudo com um olhar de profunda esperança e de profundo otimismo, tiremos disso o melhor de nós mesmos, que todos possamos crescer em meio a essas dificuldades, e da minha parte, estarei por aqui no Instagram, batendo papo com vocês, fazendo lives, continuo fazendo os atendimentos agora e cada vez mais à distância com os pacientes, né? E mandem as suas perguntas, deem sugestões de lives, enfim, vai ser muito bom mesmo esse tempo aqui com vocês, vai ser um tempo de crescimento, vai ser um tempo de profundo crescimento e de maturidade. Sou eu quem agradeço, Raíssa, né? Mesmo. Senhores e senhoras, uma boa noite, tenham um bom descanso, sejamos prudentes, sem cairmos no desespero, sem também nos tornarmos superficiais demais, sabendo que esse nosso tempo pede-nos uma atitude madura para que possamos, de fato, e uma vez por todas, amadurecermos. Nós somos uma geração muito mimada. Geração soft, mal acostumada. Que bom ver a vida às vezes chacoalhando um pouco e nos lembrando da nossa têmpora e nos convidando a darmos o melhor de nós mesmos. Uma boa noite, um bom descanso e até muito breve.